Escola Estadual Cândido Mariano, Aquidauana, Mato Grosso do Sul, ano 2021, professora Rúbia Mara Casacurta. Escola da Autoria, Ensino Médio em Tempo Integral. Itinerário Formativo 2. Aprofundamento em áreas de conhecimento. Unidade Curricular 3. A matriz curricular está estruturada em formação geral básica e itinerário formativo. A formação geral básica está dividida nas áreas de conhecimento de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e suas tecnologias. A área de conhecimento linguagens e sua tecnologia, seus componentes curriculares são arte, educação física, língua inglesa, língua portuguesa. A matemática e suas tecnologias, componente curricular, matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias, componentes curriculares biologia, física e química. Ciências humanas e sociais aplicadas, filosofia, geografia, história e sociologia. O itinerário formativo, ele está dividido em aprofundamento em área de conhecimento e núcleo integrador. Esse itinerário formativo corresponde ao conjunto de unidades curriculares que possibilita ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudo e para o mundo de trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da nossa sociedade. Então, essa parte do aprofundamento de área de conhecimento, ele tem a parte das linguagens, da matemática, da ciência da natureza e das ciências humanas e sociais aplicadas aqui nesse aprofundamento. Porque quando fala aprofundar na área de conhecimento, que área de conhecimento? Nessas 4 aqui. E essa área, esse aprofundamento aqui nessa área de conhecimento, ela está dividida aqui nessas unidades curriculares 1, 2, 3 e 4 e a unidade curricular eletiva. Essas unidades curriculares, elas vêm com temas específicos dessa área aqui de conhecimento. E nós, aqui nesse vídeo, estaremos apresentando a unidade curricular 3 das ciências da natureza. E o núcleo integrador, ele está dividido em ciências integradas e novas tecnologias, empreendedorismo social, intervenção comunitária, língua espanhola, linguagens e interartes, matemática criativa e projeto de vida. Todos eles nas turmas do 1º, do 2º e do 3º ano. Aqui nesta coluna são as aulas, aos números de aulas, horas-aulas de cada um desse componente curricular. O AP significa aula presencial. O ANP significa aula não presencial. Então, nós vamos agora apresentar o nosso tema da unidade curricular 3 para a área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias. Genética, possibilidades e limites. Essa área é uma área muito atual e muito atuante nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, vocês podem verificar através dessa imagem a tecnologia presente para a resolução de vários problemas e trazendo soluções para eles. Vemos aqui também uma figura que está nos representando um médico. E lá atrás temos
também um microscópio, e essa fita aqui representando o material genético do ser humano. E aqui embaixo, colocamos bem na base o material genético de uma forma assim em destaque, porque a base desse estudo é esse gene, é essa genética, tá? Então, nós vamos fazer uma breve apresentação aqui do que nós temos para passar esse semestre. Essa unidade curricular proposta aborda questões biológicas, aborda questões éticas, aborda questões sociais, aborda questões que envolvem a discriminação étnica e racial, abordam questões aliadas à evolução, aborda questões aliadas à manipulação genética e aborda questões aliadas à eugenia, considerada por muitos como uma forma de aprimoramento de raças na espécie humana. Essa palavra raças está entre aspas. Então, a unidade curricular proposta para esse semestre aborda essas questões. Aborda a problemática relacionada ao racismo biológico. O que significaria esse racismo biológico? É uma crença pseudocientífica que existem evidências empíricas que apoiam ou justificam o racismo, discriminação racial, ou a inferioridade ou superioridade racial. Então, quando a gente fala de pseudociência, ela não adere a um método científico válido. É qualquer tipo de informação que se diz ser baseada em fatos científicos, ou mesmo como tendo um alto padrão de conhecimento, mas que não resulta da aplicação de métodos científicos. É uma reivindicação, crença ou prática que se apresenta como científica, mas não adere a um método científico válido, carece de provas ou plausibilidade, não podendo ser confiavelmente testado, ou de outra forma, não tem estatuto científico, tá? Então, é uma crença pseudocientífica, o racismo biológico, de que existem evidências empíricas. O que significa evidências empíricas? É uma expressão que se usa para referir a um conjunto de fatos comprovados através da observação direta da realidade. Então, evidências empíricas é aquilo que a gente enxerga do nosso dia a dia, mas ela não tem aquela parte científica comprovada. Então, tem por base a doutrina só filosófica do empirismo, que advoga que todo o conhecimento humano deriva direta ou indiretamente da experiência prática. Então, evidências empíricas é aquele retorno que você tem a partir do momento da sua vivência, do seu dia a dia e da sua experiência. Tá? E o que seria esse racismo? Consiste no preconceito e na discriminação, com base em percepções sociais, baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Então é um preconceito nessa diferença biológica. Há uma discriminação nessa diferença biológica. Diferença biológica é a diferença da vida do organismo. Muitas vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores,
com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. Então, essa unidade vai tratar de questões relacionadas a esse racismo biológico, a essa problemática desse racismo biológico. Porque o racismo biológico é uma falsa ciência. E esse racismo biológico, essa problemática, desse racismo biológico, ganhou maior expressão a partir da inserção dos conhecimentos da genética, que foi a partir do conhecimento dessa ciência genética é que se conheceu profundamente lá na célula o que significaria essa nossa biologia, essa nossa igualdade. Então, genética, do grego geno, fazer nascer, é a especialidade da biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos e a forma como estes transmitem as características biológicas de geração para geração. E da possibilidade de manipular genes de características desejáveis para esse suposto melhoramento. Então, é uma problemática, essa possibilidade de manipular genes de características desejáveis para esse suposto melhoramento. O que significaria a manipulação genética? São termos para o processo que vai modificar a genética orgânica, geralmente fora do processo normal reprodutivo. Tá? É uma forma artificial de manipular o que nós temos dentro da nossa característica hereditária. Ao longo da história, alguns povos se valeram do geneísmo. O que significa a palavra geneísmo? Gene, nós como estamos vendo, gene é essa parte, é essa característica que tem dentro do DNA, que do grego geno significa fazer nascer. Então, o que significa ismo? Ismo significa tomar o partido de ou imitar a. O sufixo ismo é neutro e, assim sendo, não carrega em si uma conotação, podendo ser associada às mais diversas ideologias. Tá? Então, ao longo da história, alguns povos se valeram dessa ideia de gene. Para quê? Para difundir a ideia de aperfeiçoamento de raça. Então, melhorar a raça e subjugar os grupos ditos inferiores, havendo aí uma discriminação. Mas o que é raça? É um conceito que obedece a diversos parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma espécie biológica, de acordo com as suas características genéticas ou fenotípicas. Então, nós teremos aqui, pela parte da biologia, da parte científica, uma melhor explicação do que nós achamos do que é raça. É comum falar-se das raças de cães na sinologia ou raças de outras espécies de animais e adoção de termos como raça pura, cruzamento, landrace e animal sem raça definida. Os antropólogos, durante a época colonial do século XVI, após os europeus terem notado a existência de seres humanos bem diferentes dos europeus, como os índios ou bosquímanos, nos novos continentes recém-descobertos,
e terem começado a estudar essas criaturas, entre aspas, até o final do século XX, acreditavam que existiam raças humanas diferentes. Mas, desde que o projeto Genoma Humano analisou a genética de diferentes raças, os resultados apontaram que as diferenças genéticas entre as raças eram muito pequenas e que o determinismo ambiental e o neodarwinismo, como justificativa das diferenças genéticas entre os seres humanos do velho continente, do novo continente e do novíssimo continente, revelaram-se irrelevantes e mostraram que as diferenças genéticas entre uma pessoa negra e um caucasiano não existem. O próprio conceito biológico de raças humanas se tornou bastante desacreditado e condenado entre os biólogos e entre os antropólogos. A partir do resultado das pesquisas que ocorreram nos primeiros anos do projeto Genoma Humano, passou-se então a considerar o conceito de raças humanas como obsoleto, perigoso e tóxico, persistindo o uso do termo apenas na política, quando se pede igualdade racial, ou na legislação, quando se fala em preconceito de raça, como a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que instituiu no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial. Um outro conceito que por vezes é utilizado como sinônimo é o de etnia. Entretanto, dentro do antigo conceito de raças humanas, branca, negra, amarela, vermelha, etc., existiam diferentes etnias, como, por exemplo, dentre os indivíduos identificados como pertencentes à raça negra. Existiam as diversas etnias africanas, que eram referentes não apenas ao fenótipo. Fenótipo é aquela característica que você vê. Quando você enxerga o organismo, é tudo que você vê nele. Mas também há características socioculturais, como a língua. Do ponto de vista científico, como já demonstrou o projeto Genoma, o conceito de raça não pode ser aplicado a seres humanos por não existirem genes raciais na nossa espécie. Isso corrobora teses anteriores que negavam a existência de isolamento genético dentre as populações. Assim, para a espécie humana, raça corresponde a um conceito social. Não há conceito científico. O ponto de partida das discussões propostas nessa unidade que nós vamos estudar, o ponto de partida é esse filme aqui, chamado Gattaca, ou Gattaca, a experiência genética de 1997. É um filme americano de 1997, dos gêneros ficção científica, suspense, drama romântico, dirigido e escrito por Andrew Niccol. Aqui nós temos o nosso cronograma de estudos. Então, começamos em fevereiro e vamos até julho. Um semestre com genética, possibilidades e limites. Os objetivos desse componente curricular: aplicar os conhecimentos da ciência da natureza para reconhecer e analisar, de forma crítica, os processos que abordam as principais técnicas de manipulação e edição genética da atualidade e suas aplicações, as implicações éticas das principais técnicas de edição genética e o impacto de sua utilização para o desenvolvimento das futuras sociedades. A manipulação genética no processo de evolução, tendo como base a teoria moderna da evolução. Os benefícios e contribuições da manipulação genética para a sociedade em áreas
como a engenharia genética de alimentos, biomedicina, nanotecnologia, dentre outras. A utilização da genética e da seleção artificial para justificar os processos de eugenia, discriminação, segregação e superioridade racial. A participação em debates e decisões coletivas sobre as vantagens e os limites da edição genética em aplicações de intervenção sociocultural. Nós teremos 2 aulas por semana nas quinta-feiras. E os objetos de conhecimento, conhecido como conteúdo: biologia molecular, DNA e RNA, mapeamento genético, biotecnologia e manipulação genética, edição gênica, riscos e benefícios da manipulação genética, bioética, teoria moderna da evolução, evolução humana, darwinismo social, seleção natural versus seleção artificial, discriminação étnica racial, eugenia e abortos seletivos. O primeiro passo que temos que dar já é esse, a apresentação desse componente curricular que tem como tema genética, possibilidades e limites. O próximo passo é estudarmos sobre a biologia molecular, DNA e RNA, bem como conceitos sobre os termos da genética, pois essa é a base de todo esse estudo. A vocês, bons estudos!